Muito bom dia para você aí de casa nesta segundona. Hoje é dia 1º de outubro, mais uma semana linda e abençoada que está apenas começando. E aí, curioso para saber o que vai ver hoje aqui então? Olha só. Morre aos 89 anos em São Paulo Ângela Maria, a rainha do rádio. Ônibus de Campinas é alvo de vandalismo. Ainda em Campinas, homem é encontrado morto dentro de carro. Polícia suspeita de execução. Motociclista fica ferido após acidente na rotatória da Secap em Limeira. Acidente deixa trânsito lento na Anhanguera, sentido interior. Polícia procura quadrilha que ataca ônibus de sacoleiros no interior de São Paulo. E caso raro na medicina. Bebê nasce após mãe ter morte cerebral aos 5 meses de gestação. E a partir de hoje você vai acompanhar uma série especial sobre o sono. Tudo isso e muito mais no RF com você, que está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar também aqui no RF com você que os pais estão usando a criatividade para tirar a chupeta dos filhos. Algumas famílias estão até apostando em uma árvore da chupeta. Mas até quando será que as crianças podem usá-las? Nós vamos descobrir juntos ainda hoje. E abrimos essa edição com mais um caso de violência no Rio de Janeiro. Um policial e 2 suspeitos ficaram feridos após uma tentativa de roubo a uma lanchonete na madrugada de hoje. A quadrilha estava fortemente armada. Eles queriam levar o cofre do estabelecimento, mas foram surpreendidos pela polícia. A movimentação da polícia em frente à lanchonete durou toda a madrugada. Eram mais de 20 viaturas e cerca de 50 policiais militares. A tentativa de assalto aconteceu quando funcionários estavam fechando as portas. Por volta das 3h30 da manhã, homens armados de fuzis em 2 carros chegaram para assaltar esta lanchonete. A intenção era levar todo o dinheiro do cofre. Parte da quadrilha ficou dentro do estabelecimento. A polícia militar foi chamada e, ao chegar no local, trocou tiros com os criminosos. Um policial e 2 suspeitos ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados até um hospital municipal. 5 assaltantes conseguiram fugir em um carro. Este motorista de aplicativo de transporte estava próximo quando o assalto aconteceu. Eu vi muito tiro. Tiro de grosso calibre, fuzil. Muito tiro, mais de 30 tiros. É uma coisa estranha, né? Isso não acontece por aqui. E estranhei, mas não me movimentei. Os tiros de fuzis atingiram os vidros deste prédio comercial, que fica do outro lado da avenida. Pelo chão, havia uma cápsula de fuzil e outra de pistola. Há 2 meses, a lanchonete foi assaltada por uma quadrilha. Os criminosos levaram o dinheiro do caixa e pertences dos funcionários. Ninguém foi preso. A polícia investiga se o mesmo grupo voltou para roubar a lanchonete. E não param de crescer os ataques a bancos no Rio Grande do Sul. Na última ação, bandidos usaram clientes como um escudo humano para evitar o confronto com a polícia. 5 suspeitos foram presos. Clientes e funcionários são obrigados a fazerem um cordão humano. Entre as vítimas, 2 idosas e uma grávida. O assalto é simultâneo em 2 bancos na pequena cidade de Paim Filho, no norte do Rio Grande do Sul. A cidade tem apenas 4.000 habitantes. E para intimidar a população, os assaltantes atiraram para o alto. As imagens foram gravadas por moradores. Os ataques começaram pouco depois das 10 horas da manhã, logo após a abertura dos bancos, e duraram 30 minutos. Em seguida, os assaltantes fugiram em um carro em direção ao interior do município, que fica perto da divisa com Santa Catarina. Os criminosos que usavam máscaras nesses 2 ataques espalharam pregos retorcidos para evitar a aproximação da polícia durante a fuga. Levaram reféns que só foram liberados no interior do município. 2 suspeitos foram presos. De acordo com o Sindicato dos Bancários aqui do estado, em 2018 já são mais de 100 ataques a bancos no Rio Grande do Sul. No mesmo período do ano passado foram 91.
No final de semana, mais 3 suspeitos do ataque simultâneo foram presos pela polícia. Esses ataques em agências de cidades pequenas aterrorizam moradores e desafiam a polícia. A explicação pode estar na facilidade que eles encontram para fugir. A suspeita da polícia é que a mesma quadrilha que atacou na cidade de Pai e Filho esteja por trás de outros ataques na região. E a polícia procura uma quadrilha que ataca ônibus de sacoleiros aqui no interior de São Paulo. Quem precisa viajar para São Paulo ou Foz do Iguaçu para fazer compras, sabe que pode ser alvo dos bandidos. Agora os caras sabem que o pessoal vai com mais dinheiro. Certeza que essa quadrilha, se não pegou, vai fazer a mesma coisa, pelo menos aqui em Marília. Esta mulher estava numa excursão em que o ônibus foi atacado. O destino era o Brás, grande centro comercial da capital paulista. Mas a viagem parou em Vera Cruz, na região de Marília. Abriu a porta e entrou-se um bando encapuçado, com armas. E, na realidade, na hora a ficha nem caiu. Achei que fosse uma brincadeira de alguém. E aí eles já entraram, começando a gritar, levanta a mão, não olha para cima e vai morrer todo mundo. Só nesta ação, os bandidos levaram 30 mil reais. Homens foram obrigados a tirar as roupas. Com armas apontadas para a cabeça, os comerciantes eram ameaçados de morte o tempo todo. Trancados no bagageiro, conseguiram se libertar horas depois. A quadrilha fugiu. A polícia rodoviária já direcionou o patrulhamento para os locais e horários de maiores riscos. Os bandidos usam estradas vicinais de terra para armar a tocaia. O final do ano se aproxima. Com ele, um aumento na expectativa de vendas para o Dia das Crianças e o Natal. As viagens serão mais frequentes. É o único dinheiro que a gente tem, né? Então, se a gente viaja e acontece alguma coisa de ônibus ser assaltado, a gente perder, não tem como arrumar outro dinheiro para repor a mercadoria, né? E na semana passada, nós mostramos aqui a reintegração de posse em uma área invadida no Horto Florestal. Parte do grupo invadiu um outro local no bairro Lagoa Nova, mas após isso, essas pessoas teriam retomado a invasão. A repórter Karina Rossi está na região do Horto Florestal. Bom dia, Karina. E qual é a situação por aí? Vai lá. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que acompanham o RF com você. A situação é a seguinte, parece até que nem aconteceu nada. Nós estamos aqui na área do Horto Florestal, que havia sido invadida e que teve a reintegração de posse na última sexta-feira. Porém, como você explicou, as famílias do Movimento dos Sem Casa, que tinham invadido uma outra área, ido para o Lagoa Nova, retornaram nesse final de semana aqui para a área do Horto novamente. A situação aqui está tranquila, pacífica, os moradores, né, que assim como eles se sentem, já estão com os barracos todos no lugar novamente, são dezenas de barracos. O pessoal nesse horário aqui já arrumando almoço, muita gente ainda fazendo também novos barracos, dá para ver algumas construções, assim como o Sidney Boro está mostrando. Olha, o movimento do Sem Casa tinha encerrado a sexta-feira com a liminar para a reintegração de posse lá do Lagoa Nova também, da posse da área que lá tá para ser uma escola, né? E aí durante a noite os dois movimentos, tanto o Sem Casa quanto o Sem Terra, conseguiram uma liminar. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar da promotoria da reintegração e aí eles puderam voltar aqui para a área do Horto Florestal. Então, como fica agora? De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Limeira, o STJ deu 10 dias para os juízes estaduais e federais se pronunciarem no processo em Brasília. E aí, depois desses 10 dias que os juízes têm para se pronunciarem, é que o TJ vai dar uma decisão para falar se vai haver uma nova reintegração ou não. Então tem pelo menos 10 dias aí para os juízes se pronunciarem. Agora já sai da alçada da prefeitura, já sai até da alçada do próprio Ministério Público, por conta de estar na mão dos juízes. E assim fica a situação a partir de agora, né? Lembrando que eles tinham a reintegração de posse aí para ser cumprida na sexta-feira, eles acabaram saindo daqui e foram para outra área, mas agora eles retomaram. Então, só esclarecendo, o movimento dos Sem Casa retomaram para essa área, essa que a gente acabou de acompanhar, e o movimento do Sem Terra também retomaram para outra área que fica ali em frente ao aterro sanitário do município. Essa é a situação aqui na cidade de Limeira. Larissa.
Muito obrigada pelas informações, Karina. E a nossa equipe de reportagem vai continuar acompanhando essa situação e os detalhes vocês acompanham logo mais às 18h15 no RF News com a nossa querida Marielle Jacom. E Ângela Maria, conhecida como a rainha do rádio, morreu em São Paulo. Ela tinha 89 anos e estava internada há mais de um mês, tentando se recuperar de uma infecção generalizada. A voz e os clássicos da rainha do rádio estarão para sempre na lembrança de novos e antigos fãs. Foi a deusa maior que o Brasil teve. O velório e o enterro da cantora aconteceram na zona sul de São Paulo. Além de fãs e familiares, muitos amigos e colegas de palco prestaram homenagens. Foi uma das pessoas que eu acho que poderia ensinar toda essa nova geração como ser um grande artista, né? Ângela Maria tinha 89 anos. Ela estava internada há mais de um mês, tentando se recuperar de um quadro de infecção generalizada. No sábado, ela sofreu uma parada cardíaca e morreu. O marido é que anunciou a morte de Ângela Maria em um vídeo publicado em uma rede social. Que eu comunico vocês que a minha, Abelim Maria da Cunha, e a nossa Ângela Maria partiu. Abelim Maria da Cunha nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro. Filha de pastor, desde menina ela cantava em corais de igrejas. Quando jovem foi operária, mas sonhava em ser cantora de rádio. No final da década de 1940, começou a frequentar programas de calouros e passou a usar o nome Ângela Maria para não ser descoberta pelos pais, que se opunham à carreira artística. Conquistou o sucesso nos anos 50. As parcerias com Calbi Peixoto compõem um capítulo à parte na história da música popular brasileira. Para a família ficam as lembranças que vão muito além da estrela. Era uma pessoa maravilhosa, a gente não consegue encontrar uma palavra que represente ela para mim e para todo mundo que conheceu. E 3 ônibus do transporte público de Campinas foram alvos de vandalismo na madrugada deste domingo. De acordo com o sindicato que representa as empresas operadoras do serviço, ninguém ficou ferido. Um veículo teve vidros quebrados e a janela de emergência arrancada. Já o outro ônibus teve o vidro da frente atingido por uma pedrada e o terceiro teve janelas quebradas. Segundo a empresa de transporte, o prejuízo soma R$8 mil. E em 2 casos, o ato de vandalismo foi cometido por adolescentes. E ainda em Campinas, um homem foi encontrado morto no Jardim Campo Belo. A suspeita é de que ele tenha sido executado. No local, muitas pessoas no entorno do veículo, que já estava com a faixa zebrada, indicando área interditada. Segundo informações de pessoas que passavam pelo Jardim Campituba, na Rua 2, uma família estava dentro do veículo, quando 2 indivíduos em uma motocicleta passaram e dispararam diversos tiros contra o jovem. De acordo com as primeiras informações da perícia, o homem tem 27 anos, estava junto da esposa e de um filho de 5 anos. A esposa e o filho não ficaram feridos. Nada foi levado do local. A perícia permanece atendendo a ocorrência e vai investigar o caso. E um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã de hoje, na rotatória da Secap, anel viário aqui de Limeira. Local conhecido por ser palco de acidentes, que inclusive já está com a implantação de conjuntos semafóricos iniciada. Foi na Praça Marcel Davis de Lima mais uma ocorrência envolvendo motocicleta. De acordo com informações de condutores que estavam no local, o piloto seguia pelo anel viário sentido Santa Casa, quando na rotatória da Secap, uma motorista de um veículo não identificado teria avançado. Para evitar a colisão, o motociclista freou a moto e desviou, mas acabou se desequilibrando e caindo no asfalto. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu o motociclista até o hospital. O trânsito na região ficou bastante complicado. Agentes de trânsito estiveram no local para orientar os motoristas.
E ainda aqui em Limeira, hoje pela manhã, teve um acidente na rodovia Anhanguera, envolvendo um carro e um caminhão. O motorista do carro deixou a cidade de Americana e seguia para Brotas, quando no quilômetro 131 perdeu o controle do carro, que atingiu um caminhão e logo em seguida capotou. Um rapaz de 32 anos, que estava no banco do passageiro, ficou ferido e precisou ser socorrido. A vítima sofreu fraturas pelo corpo e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa aqui de Limeira. O motorista de 37 anos contou que dormiu ao volante. E um caminhoneiro foi baleado durante um assalto em Diadema, no ABC Paulista. Pai e filho foram assaltados por 2 homens numa moto. O caminhoneiro Luiz Gomes Pereira, de 51 anos, acabou baleado nas costas. Meu neto teve a reação de querer pegar o celular dele de volta. Então, o que tomou o celular não reagiu, mas o outro que estava armado atirou. O assalto aconteceu em Diadema, no Grande ABC. Os ladrões levaram os celulares e fugiram. Moleque. 17, 16, de arma na mão que passa e rouba a gente. E um avião que pertence a uma transportadora de valores foi recebido a tiros no aeroporto de Salgueiro. Nós mostramos esse caso aqui no RF com você. O que chamou a atenção foi o armamento pesado da quadrilha. Você vai ver agora detalhes da ação dos bandidos. Essas imagens mostram uma troca de tiros entre criminosos e policiais na última quarta-feira no pequeno aeroporto de Salgueiro, sertão de Pernambuco. É a polícia, está tirando esse. É a polícia. O avião pagador tinha acabado de pousar. Ele transportava grandes valores que iriam abastecer um banco da cidade. Assim que desceu, o avião foi recebido a bala pelos assaltantes. No momento que eles chegaram para realizar o assalto, a tropa já estava postada, foi dado voz de prisão, né? E aí houve a reação. Este outro vídeo, feito por moradores, registra a chegada dos policiais. A federal, olha, agora lascou. Além da Polícia Federal, as forças das polícias militares de Pernambuco e da Bahia participaram da ação. Foi monitorado o deslocamento deles, porque nós já sabíamos quais eram os carros que eles iriam utilizar. Nada foi roubado. A polícia apreendeu veículos usados pelos assaltantes. 6 criminosos foram mortos, 3 conseguiram escapar. A tentativa de assalto ao avião pagador lembra outras histórias recentes e igualmente audaciosas, como a que aconteceu no aeroporto de Viracopos, em Campinas, em março deste ano. Na ocasião, foram levados 16 milhões de reais. Outra ação parecida aconteceu em 2016, também no interior de São Paulo. Os ladrões levaram 20 milhões de reais. Em ambos os casos, os criminosos usaram fuzis. Mas na tentativa de assalto em Salgueiro, além dos fuzis, a quadrilha surpreendeu os policiais com outra arma ainda mais letal. Para nossa surpresa, eles tinham uma .50, que é um armamento, inclusive, utilizado para combate aéreo. A .50 estava acoplada na traseira de um dos veículos, mas ela nem chegou a ser disparada. Se tivesse sido usada, o saldo da operação poderia ser bem diferente. O capitão Guilherme Galhardi mostra que, apesar de ser uma criação antiga, a .50 ainda é muito atual. Um tiro pode alcançar longas distâncias. Com certeza, eu vou atingir até 2.300 metros, mas pode até passar também. O alcance total dela vai a 6.900 metros, ou seja, praticamente 7 quilômetros. Eles fazem uma pequena demonstração do grau de destruição do armamento. Tem 1, 2, 3, 4. Isso, nós temos a distância de 450 metros. Mesmo a essa distância, o impacto é grande. Aqui dá para ver esse pedaço de concreto aqui foi para o espaço, né? Sim. Achou aqui. Realmente essa chapa aí de concreto, ela não resistiu aí ao poder. Ali também dá para ver, ó. Né? Isso, passou também, por ali também. Também.
no tiro de teste, ele até acabou aqui, ó, ultrapassando aqui essa estrutura de ferro também. Roberto Godoy é jornalista especializado em armamentos de guerra. Ela pesa muito, é o menor, no seu arranjo mais simples, se você olhar a arma propriamente dita, quer dizer, o cano, o sistema de disparo, aquela coisa toda, pesa quase 40 quilos. Com os acessórios para dar mais eficiência, ela pode ir a 68 quilos, né? Então não é uma coisa tão simples assim. Mas esse armamento tem aparecido com certa frequência na mão dos criminosos. Em menos de 2 meses, 4 armas calibre .50 foram apreendidas no Brasil. Em agosto, no Ceará, foram 2 .50. Na última semana, a polícia apreendeu uma metralhadora .50 que estava sendo negociada por traficantes na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Às vezes a arma não é apreendida. Em setembro, uma quadrilha invadiu a cidade de Bauru, no interior de São Paulo, e tentou assaltar 3 agências bancárias. Ali também foi usada uma .50. Os buracos enormes deixados pelas balas estão espalhados pela cidade. Mas como um armamento desses, que é de uso exclusivo das Forças Armadas, chega às mãos dos criminosos? Roberto Godoy não acredita que elas tenham saído das Forças Armadas, mas sim de fora do país. As hipóteses mais prováveis é que seja equipamento desviado, por exemplo, da Venezuela, equipamento excedente do desmantelamento das Farc na Colômbia. Outra possibilidade é que seja ainda de outros, de fora do continente, entrando pelos corredores de contrabando da Bolívia ou do Paraguai. Ele não descarta que os criminosos possam até receber treinamento de pessoas especializadas. Ela é muito robusta, foi feita para ser assim, mas precisa um certo treinamento, um certo conhecimento, o que leva a crer que tem alguém que conhece isso e que está ensinando. Provavelmente um ex-militar, né? Ou mais de um. Pesada, poderosa, letal. E nas mãos da bandidagem em vários cantos do país. A minha preocupação maior é que as pessoas se acostumem com a .50. Se isso acontecer, nós já atingimos totalmente o caos da falta de segurança. E a cidade de Limeira sediou neste final de semana a 3ª edição do Festival de Quadrinhos. O evento é realizado por um colecionador da cidade e vem reunindo mais adeptos a cada ano. Um prato cheio para os amantes das histórias em quadrinhos. Em um só lugar, a reunião de cartazes, gibis, tudo que envolve a nona arte. E principalmente a possibilidade de ter um contato direto com ilustradores, escritores, roteiristas. Esse professor universitário, por exemplo, que é colecionador, tem mais de 10.000 unidades, enfrentou 16 horas de viagem para visitar o Festival de Quadrinhos de Limeira. Como colecionador de quadrinhos, esses festivais são uma oportunidade ótima para a gente poder fazer contato com os desenhistas, com os roteiristas e também com pessoas que gostam de quadrinhos, né? E aí teve a oportunidade de ter um espaço, digamos assim, para poder vir, e aí eu não perdi a oportunidade. Esse ano, em sua 3ª edição, o evento foi em comemoração aos 70 anos do Tex, um dos mais famosos cowboys dos quadrinhos. Completado no último domingo, dia 30 de setembro. Com direito ao acesso de praticamente tudo do Tex, os colecionadores e seguidores do personagem puderam, de certa forma, estar próximo ao ídolo por meio dos cosplay. Na verdade, a gente quer fazer as histórias em quadrinhos se popularizarem, né? Então, o evento está pelo 3º ano, gratuito, aqui na cidade de Limeira, para trazer essa cultura para o limeirense e para mostrar que aqui em Limeira tem muito artista, tem muito colecionador e que agora tem um evento em homenagem ao Tex Willer, o personagem que está fazendo 70 anos de histórias em quadrinhos, o cowboy do Texas, que está sendo homenageado aqui hoje, com pessoas vindo do Brasil inteiro, todo mundo para ver o que a gente está trazendo do Texas aqui para Limeira. Convidado de honra, um dos mais importantes ilustradores, Pedro Mauro, que vai completar 50 anos de carreira. Eu fiquei muito feliz com o convite para ser homenageado do evento aqui, porque está falando sobre Tex, sobre 70 anos de Tex, sobre o Western. E é um tema que eu gosto
e que inclusive estou lançando um autoral também de western, né? E eu trabalho para a editora na Itália, em Milão, que publica Tex. E lá também está tendo uma grande festa, né, homenagem dos 70 anos, né? E o Renato Frigo, resolveu fazer essa homenagem nesse evento aqui. E me convidou como um convidado especial para trabalhar na Bonelli, por fazer western, né? E eu me sinto honrado e estou muito feliz. E a importância disso aqui é muito grande para quadrinhos e para mim como artista. Que eu posso divulgar, a gente pode divulgar o trabalho, falar direto com o público, sabe? Você conversa, você faz o sketch, a pessoa interage com o público. Essa é a grande importância do evento aqui. Além de conversar com os fãs, ainda autografou de maneira pra lá de carinhosa dezenas de exemplares do primeiro HQ Gatilho, de uma trilogia. Meio que fiquei um pouco fora de quadrinhos em publicidade e voltei há 5 anos. E voltei trabalhando para Bonelli, para Itália, né? E resolvi fazer o meu autoral agora e voltar às minhas origens. Quando eu fiz nos anos 70 quadrinhos que eu comecei, eu fazia western na época. E nunca mais tinha feito um western para valer, né? E eu voltei agora com o autoral Gatilho e está sendo muito legal, muito legal. Voltando para o público que me conhecia dos anos 70, que colecionavam, né? Chega hoje, de repente, aqui para me assinar um quadrinho dos anos 70, que eles têm guardado, né? Então é um negócio assim incomum, estou muito feliz com isso, é bem legal. Carlos Stefan é o roteirista de Gatilho. Desde o ano passado a gente está produzindo agora a trilogia do Gatilho. Não era para ser uma trilogia inicialmente, a gente começou com o primeiro volume. É uma homenagem, uma grande homenagem aos filmes de faroeste da década de 70, principalmente do Sérgio Leone. E acabou fazendo tanto sucesso que a gente sentiu que a gente tinha mais coisa para acrescentar e para contar dessa história. Então a gente resolveu ampliar para mais 2 volumes. Foi uma experiência sensacional. Como colecionador de quadrinhos, né, eu tenho muita coisa de Bang Bang, né? E esse lançamento do Pedro é uma coisa sensacional. Eu já perdi os outros lançamentos em outros festivais, em outros encontros. E aí aqui deu certo, né? Aproveitei agora antes de começar os debates e as palestras, a mesa dele estava vazia, então peguei o meu. É um artigo para você guardar com muito carinho dentro da coleção, né? Para mim é maravilhoso, né? Eu venho de quadrinhos infantis que eu trabalho com o pessoal da Maurício de Souza e hoje trabalhar com o Pedro é muito bom porque assim parece que a gente pensa juntos os dois, porque ele consegue traduzir exatamente aquilo que eu estou pensando na página de roteiro e tudo mais, ele traduz com uma perfeição. Eu já estou pensando numa cena e ele já consegue passar tudo aquilo. Então está sendo muito bom, uma honra de verdade. Para o diretor de projetos da Associação dos Amigos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, o festival contribui para a divulgação dos profissionais e para que a arte seja fomentada. Um evento como esse, Festival de Quadrinhos de Limeira, nos ajuda a compartilhar, a divulgar toda a produção que os artistas gráficos da região têm feito, né? E o Salão de Humor de Piracicaba, que tem já uma trajetória muito longa de consistência, de consolidação do humor, tanto no Brasil quanto internacionalmente, poder estar presente num evento como esse é mais uma oportunidade para a gente conseguir repercutir, né? Através da AHA, que é a Associação dos Amigos do Salão de Humor, a gente participa com esse intuito, levar o conhecimento, levar a cultura, levar a produção em torno do humor, das artes gráficas, para todas as pessoas que tiverem uma sinergia, uma aderência, um interesse nessa área. Então, para a gente é muito bom participar de um evento como esse. O cenário atual do quadrinho é um cenário de mudança, tá? A internet hoje, ela mudou a forma de comprar. Então, assim, os artistas continuam desenhando, as editoras lançando, mas a forma de comprar agora cada vez é mais online. Então, eventos como esse mudam essa percepção, porque você pode vir e comprar direto do artista. Você pode comprar uma arte original, o gibi lançamento, e não aquele contato frio da internet, um contato direto, né, cara a cara com o artista. E agora nós vamos fazer a primeira pausa do RF com você. Na sequência tem as principais novidades ao nosso RF com você e eu conto com o carinho da sua audiência até a 1h da tarde. E nós vamos descobrir agora como vai ficar o tempo nesta segunda-feira aqui no interior de São Paulo. Olha só na tela, a cidade de Limeira. Hoje o dia vai permanecer nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31 e mínima de 22. Em Sorocaba, sol com muitas nuvens durante o dia, mas pode chover a qualquer hora, viu? Máxima de 24, mínima de 20. Já em Rio Claro,
claro, o tempo vai permanecer fechado e também pode chover. Máxima de 24 e mínima de 20 também. Há uma semana das eleições, os candidatos à presidência participaram de um debate na Record TV. Os candidatos chegaram à Record TV e foram recebidos pelo vice-presidente de jornalismo Douglas Tavolaro, Marina Silva da Rede, Álvaro Dias do Podemos, Ciro Gomes do PDT, Henrique Meirelles do MDB, Guilherme Boulos do PSOL, Geraldo Alckmin do PSDB, Fernando Haddad do PT e Cabo Daciolo do Patriotas. Jair Bolsonaro do PSL, que recebeu alta no sábado, não compareceu ao debate por orientação médica. O debate, mediado pelos jornalistas Adriana Araújo e Celso Freitas, foi dividido em 4 blocos. Durante os 3 primeiros, os candidatos fizeram perguntas entre si, com tema livre. Eles tiveram direito a réplica e tréplica. O 4º bloco foi reservado para as considerações finais, com 1 minuto para cada candidato. Os cumprimentos à TV Record pelo serviço que prestou à democracia, oferecendo esse espaço para que a população pudesse conhecer melhor os candidatos, não as suas propostas, mas os candidatos, a postura de cada um. Assim, os candidatos em geral, contra meu gosto, mas perderam um pouco de um viés mais propositivo. Ficaram muito nas acusações genéricas. Isso não é bom porque o telespectador quer ouvir mais proposta. O importante é que hoje prevaleceu a democracia, prevaleceu aqui a discussão de propostas. E isso é que é importante, porque muitas vezes nós temos visto aí na programação eleitoral um combate. Foi um grande debate que permitiu o confronto permanente, durante todos os momentos, numa semana decisiva, porque agora é que o voto efetivamente se define. Então procurei mostrar o que eu penso. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar na nação brasileira e que haverá sinais e todos vão ver que tem como transformar, deixarmos de sermos escravos, vamos nos tornar independentes e livres. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu agradeço a Record. Foi maravilhoso, a presença do Espírito Santo de Deus estava muito grande aqui conosco. Há uma descrença muito grande no meio do povo, mas ao mesmo tempo sente-se uma necessidade de achar um caminho para o país. E acho que a Record ajudou muito o povo brasileiro a esclarecer que a gente, com seriedade, com equilíbrio, com capacidade de dialogar e de reconciliar o Brasil. Agora é a hora da gente ficar uma semana, 7 dias, para que a gente possa derrubar as muralhas de Jericó, da corrupção, do autoritarismo, da indiferença com o sofrimento dos mais pobres. É muito importante. Nós estamos a uma semana da eleição. Eu sei, essa eleição está muito marcada pelo ódio e pelo medo, mas as pessoas têm que votar no que elas acreditam, têm que depositar sonho na urna, nem ódio, nem medo. E após inúmeros atos contra o candidato Jair Bolsonaro, ontem milhares de pessoas se reuniram em São Paulo para apoiar a candidatura do político. Uma multidão a favor da candidatura de Jair Bolsonaro do PSL se concentrou na Avenida Paulista, em São Paulo. Os apoiadores vestiam verde e amarelo e carregavam faixas. Em cima do trio elétrico estava o filho do candidato, Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro defende abertamente a família, contra o aborto, diversas outras pautas como o fim da ideologia de gênero. Aqui é só a confirmação de... Também houve manifestações a favor do candidato do PSL em outras capitais do país. Em Brasília, os manifestantes saíram em 3 carreatas para diferentes pontos da capital. Centenas de pessoas também caminharam até a Catedral de Brasília. O candidato Jair Bolsonaro passou o domingo em casa, de repouso, por recomendação médica depois da alta do hospital. Apoiadores do candidato do PSL aproveitaram o dia ensolarado e foram para as ruas se manifestar. Em Belo Horizonte, o ato em favor do presidenciável Jair Bolsonaro aconteceu logo cedo na região da Pampulha. As pessoas estavam com camisetas e bexigas verde e amarelas e cantaram ao lado de um carro de som. Em Salvador, os manifestantes se concentraram na região do Farol da Barra. Eles também estavam de verde e amarelo e cantaram um hino nacional em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro. Em Porto Alegre, milhares de pessoas participaram da manifestação na Avenida Goethe, área nobre da cidade. Em Goiânia, o ato pró-Bolsonaro aconteceu na Praça Cívica, no centro da cidade.
E na manhã de hoje, um acidente com um caminhão carregado com gás de cozinha bloqueou a Anhanguera. O veículo tombou na pista. De acordo com as primeiras informações, o motorista perdeu o controle da direção. A polícia informou que a carreta tem casco duplo, o que garante maior segurança para a remoção do combustível. O motorista foi socorrido pela equipe de resgate da rodovia e levado à Santa Casa aqui de Limeira. E foi preso no Rio de Janeiro o homem apontado como responsável por negociar uma arma capaz de derrubar até avião. Após uma operação, ele foi encontrado pela polícia. Este homem de cabeça baixa é Ariel Wolfgang Ramos de Andrade, de 27 anos. Segundo a Polícia Civil, ele é o responsável por negociar a maior arma já apreendida no Rio de Janeiro. A metralhadora .50 tem quase 1,70 m de comprimento e tem capacidade para derrubar aeronaves. A polícia monitorou os passos de Ariel por 9 dias. No dia 20 de setembro, ele conseguiu escapar do cerco policial, que apreendeu a arma de guerra na praia da Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. Desde então, Ariel se escondia em 2 comunidades, a Rocinha, na Zona Sul, e a Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital fluminense. A investigação da Polícia Civil revelou que a arma seria levada para o Rio Grande do Sul, com capacidade para derrubar aeronaves e atravessar a blindagem de veículos. O armamento seria utilizado para roubar um carro forte. Agora, a polícia dos 2 estados trabalha em conjunto para identificar os outros integrantes da quadrilha. Na ação do dia 20 de setembro, 2 homens foram presos com a metralhadora. O gaúcho Tiago da Silva Lopes e o carioca Pablo Carvalho da Silva. Agora a polícia investiga a participação do irmão de Tiago no crime. Ele tem um irmão no Rio Grande do Sul que é foragido, que já é envolvido em roubo de estabelecimentos bancários também. Então tudo já confirma que eles iam usar essa metralhadora em ataques a veículos blindados, carros fortes, né, no caso, no Rio Grande do Sul. A metralhadora .50 seria vendida por R$200 mil e fazia parte de uma negociação entre traficantes da maior facção do Rio de Janeiro e integrantes dissidentes da facção que domina o tráfico de drogas em São Paulo. Agora um drama. Amigos e parentes lutam para tentar provar que um jovem não é um traficante. Luiz Felipe Neves Gustavo, de 27 anos, nunca teve passagem pela polícia, mas segundo a família, está sendo acusado injustamente como traficante. Felipe não merece estar onde ele está. Ele já é difícil para uma pessoa que procura estar ali, imagina para uma pessoa inocente. Há uma semana ele foi preso durante o trabalho, acusado de ter participado de um confronto entre policiais e traficantes na comunidade Cidade de Deus. O tiroteio deixou um policial ferido. Segundo a defesa de Luiz Felipe, teria sido o PM o responsável pela denúncia. Ninguém reconhece ninguém. Eles dão um depoimento dizendo que não teve condições de ser reconhecido nenhum dos agressores. 2 meses depois eles prestam um novo depoimento e aí é feito um auto de reconhecimento por foto. As investigações apontam 11 suspeitos envolvidos no caso. Só ele foi preso preventivamente. Esse tiroteio investigado pela polícia, que terminou na prisão do Luiz Felipe, aconteceu no dia 1º de agosto do ano passado, às 4h30 da tarde. Nesse dia, a folha de ponto da empresa, que registra a impressão digital do funcionário, mostra que ele chegou para trabalhar 8h41 da manhã e só saiu às 6h10 da tarde. Essa é a principal arma da defesa para provar a inocência dele. Colegas de trabalho e até o chefe de Luiz Felipe se ofereceram para depor em favor do amigo. Eu vou testemunhar a favor do cara, eu sei que o cara é inocente, eu sei que tem a folha de ponto do cara no dia, que houve o problema. Ele estava com a gente na loja, ele estava trabalhando, até um dia que tinha dado movimento. E agora nós vamos falar de um dilema antigo e que atormenta muitos pais. Deixar a criança usar a chupeta ou não? E até quando? Quem tem filhos nessa fase sabe como é difícil, mas alguns truques podem ajudar, viu? Por acaso você já ouviu falar na árvore da chupeta? Essa ideia criativa vem ajudando muitos pais. É o que você vai ver agora na reportagem especial do dia. O dia de Mateus é assim, brincadeira aqui, brincadeira colar,
Tá sempre com a companheira por perto, a chupeta, que ele chama de Pepe. E será que ele tem a preferida? Qual é a mais gostosa, Matheus? É mesmo uma decisão difícil para o garotinho de 2 anos e meio. Ele recebeu a chupeta antes de completar o 1º mês de vida. Ele chorava muito, e aí a chupeta, como eu sempre gostei quando eu era pequena, aí eu falei, não, ele também vai usar. Renata ouviu muitas críticas por deixar o filho com a chupeta na boca. O que eu mais escuto é por causa do dente, né, que vai fazer mal para os dentes. É mais o que eu escuto. E é uma parte também dele falar, dele se comunicar. De que percebem de que quando ele tá com a chupeta, ele fala menos, ele conversa menos. A própria Renata usou chupeta até os 6 anos de idade. Ficou conhecida no bairro em que morava como a menina da chupeta. Eu usava a chupeta com uma fralda e na fralda tinha que ter 4 chupetas amarradas mais a da boca, ou seja, eu andava com 5. Ela sabe que está na hora de dar um fim ao hábito de Matheus, mas não pretende usar nenhuma medida radical. Eu quero tirar naturalmente, eu não quero forçar. Se eu perceber que ele não está gostando, que ele está chorando muito, que ele está sofrendo, não. Eu quero que seja no tempo dele. Só que claro que eu não quero que seja muito longo esse período com a chupeta, né? Muitas dúvidas aparecem durante o crescimento das crianças. E uma delas é: quando os filhos devem parar de usar chupetas? E aí vem outro dilema: como convencer os pequenos disso? Aqui em São Paulo, os pais tiveram uma ideia diferente para ajudar no processo. A aliada é a árvore da chupeta. Florida e colorida. A árvore com dezenas de chupetas amarradas aos galhos fica numa esquina movimentada de um bairro nobre da capital paulista. O desafio para as crianças é trazer as chupetas para cá o mais cedo possível. No começo do mês passado, aos 2 aninhos, a Aurora entregou para o pé de chupeta as 5 que guardava em casa. Adeus, chupeta! A Aurora encontra suas chupetas com facilidade e mostra que ela mais gostava, a cor de rosa. Essa que você gostava? Uma espécie de cerimônia de transição que o irmão mais velho já tinha realizado, também por volta dos 2 anos. Adeus! E não é que o Benício achou as suas chupetas também? Verde, azul, laranja, roxo. 4. 4 chupetas? E você não sente falta da chupeta? Assim. Você sente falta? Sim. Por quê? É porque eu quero chupar mais de novo. Xi, melhor ir embora antes de uma recaída. Em casa, Giane conta que uma amiga mostrou a ela a árvore das chupetas. Mas ninguém sabe ao certo quem começou a tradição, que em vários países da Europa é comum. Alguns desses frutos diferentes estão amarrados em galhos bem altos, o que sugere que eles cresceram junto com a árvore. A árvore cresceu e os nossos filhos também estão crescendo, né? E chegou a hora de deixar chupeta porque eles estão crescendo. E qual que foi o seu sentimento na hora que seus filhos colocaram a chupeta ali naquela árvore? Uma sensação de missão cumprida, sabe? Foi um estágio que a gente passou, né? Que venceu. Missão urgente para muitas outras famílias. Segundo esta odontopediatra, o ideal é que a criança não tenha contato com bicos artificiais na primeira infância. Se for usar, só em último caso, para pegar no sono. Nunca por muito tempo. Ninguém nasceu para ter alguma coisa interpondo o céu da boca e a língua. A chupeta faz isso. Então, o que ela faz? Ela causa uma modificação da posição da língua. E por causa disso, vai haver uma alteração da respiração,
Com isso, a criança vai ter uma tendência de respirar pela boca. Ela abrindo a boca para respirar, ela vai começar a ter essa postura lingual ainda mais errada. Então, na hora de deglutir, ela vai engolir todos os alimentos errados. Problemas de respiração e deglutição levam ainda à alteração de arcada dentária. E mais tarde, ainda podem resultar em déficit de atenção e memória. Porque quando a criança respira pela boca, ela tem menor oxigenação cerebral. E isso está relacionado com memória, com foco, com atenção. Então, todos esses prejuízos vão sendo acarretados por um único instrumento, chupeta e mamadeira. Na luta para tirar a chupeta dos filhos, qual a melhor estratégia? Alguns pais tentam convencer os pequenos a trocarem a companheira por doces. Troca até pelo doce. Outros são mais decididos. Um dia ele falou assim, não, eu vou jogar fora, levou as duas e jogou no lixo e não pegou mais. Mas a maioria das crianças quer mesmo o acalento da chupeta. No hospital ele acalmou muito ele, acalmou até demais, né? Porque agora ele não larga de jeito nenhum. O intuito inicial da chupeta de todos os pais é tentar acalmar o bebê. Ele se acalma no peito da mãe e às vezes quando não se acalma no peito da mãe, faz uma substituição com a chupeta. Não é o ideal. O ideal é que ele tenha o acalento da mãe e tenha essa calma com a mãe. Alguns pais aderiram a outra estratégia: entrar na fila para encontrar o Papai Noel. Algo muito frequente em pontos comerciais nesta época do ano. A ideia é que os filhos deixem a chupeta com o bom velhinho. Às vezes eu recebo um pacotinho. Tem criança que tem 5, 6, 8 chupetas. Então ela vem com um pacote, não vem com uma só. E aí, você me dá a chupeta pra mim? Dá a chupeta pro Papai Noel. Uma resistência aqui, outra ali, mas é preciso insistir. Muito bem! Mas foi em troca do pirulito, né? Vou tentar porque olha aí, ó, pra ele tá ok. Se não der certo, eu volto ano que vem. Os especialistas aprovam a ideia de fazer uma troca com o Papai Noel ou o Coelhinho da Páscoa. E até mesmo o ritual de deixar a chupeta na árvore, que se tornou popular em um bairro de São Paulo. E ainda dão outros conselhos. Aos poucos, tente reduzir o tempo da criança com um acessório. Retire a chupeta durante o sono e reforce a ideia de que os mais crescidos não usam. Agora, furar chupeta, pôr sabores desagradáveis, muitas vezes isso vai causar trauma. Tem mãe que tira de uma vez, não avisa, e isso também causa trauma, porque a criança não entendeu o que aconteceu. As mesmas dicas servem para o fim da mamadeira. Aí as mães me perguntam, mas a mamadeira, como assim não usar a mamadeira? Então, o correto é, até os 6 meses é o leite materno, a partir dos 6 meses é o copo de transição. Para a pediatra, existe um prazo para que a criança largue os bicos. Quanto antes você conseguir tirar, melhor. Não tem exatamente uma data específica, mas tem um limite, 2 anos. Se continua chupando chupeta com 2 anos, tem que começar o processo de retirada, assim, é o limite, não dá mais. Já esta odontopediatra propõe um limite ainda menor. De preferência, tirá-la dentro do 1º ano de vida. Por quê? Porque depois do 1º ano de vida, a criança não está mamando, nem no peito, nem em mamadeira, ela deve estar mamando. Ela já tem dente, ela já pode mastigar. Malefícios da chupeta seriam bem menores. Helena, de 2 anos, usou chupeta desde a maternidade, mas decidiu jogar no lixo depois que viu os amiguinhos mais velhos parando de usar. Eu parei porque agora eu cresci, agora eu sou mocinha. Chupeta nunca mais, mas bem que eu fiquei com saudade. Ai, que linda, né, gente? Na reportagem já deu para perceber que criatividade é tudo, né? E no próximo bloco você vai ver um caso raro na medicina. Um bebê nasceu após a mãe ter a morte cerebral aos 5 meses de gestação.
Eu mostro essa história emocionante daqui a pouquinho. E você vai ver agora uma história emocionante e um caso raro na medicina. Um bebê passou 2 meses na barriga da mãe depois que ela já havia falecido. Depois disso, ficou mais 5 meses no hospital lutando pela vida. Agora, ele já recebeu alta e hoje é motivo de orgulho para a medicina brasileira. Um olhar emocionado de pai para filho. Eduardo e Iago não se desgrudam. Também já perderam tempo demais. Iago passou 2 meses na barriga da mãe depois que ela já havia morrido. E depois disso, outros 5 meses no hospital, lutando pela vida. Uma coisa que eu não desejo para nenhum ser humano passar isso, o que eu passei. A esposa de Eduardo, Renata, estava no 5º mês de gestação de Iago. Ela sentiu uma forte dor de cabeça depois do trabalho. Como ela sempre foi manhosa, eu não dei muita importância. Então eu falo para ir no médico. Aí veio uma amiga dela e levou. Quando chegou ao posto de saúde, Renata já estava inconsciente. Aí começaram a me ligar do posto, né? E meu filho veio me buscar e eu já comecei a ficar preocupada. A jovem de 22 anos foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde passou por uma bateria de exames neurológicos. Lá veio a surpresa. O caso era extremamente grave e o diagnóstico irreversível. Renata tinha um aneurisma cerebral, uma dilatação na parede de uma artéria da cabeça causada por pressão do sangue. No caso dela, a parede se rompeu. Foi um AVC, acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Ela tinha muito sangue na cabeça, ela foi atendida no tempo correto e tendo tido as medidas iniciais corretas. E ela foi drenada aqui na Santa Casa, foi feita uma drenagem licórica dela, mas mesmo assim ela evoluiu de maneira catastrófica porque é uma doença que tem uma estatística muito ruim. 2 dias depois de ser internada, Renata foi declarada com morte cerebral. A partir daí, começava uma luta para manter o corpo vivo e salvar o bebê. O plano dos médicos era manter a jovem ligada aos aparelhos que faziam os órgãos dela funcionarem por mais 13 semanas, para que o bebê tivesse tempo para se desenvolver. Ou seja, a ideia era ter, pelo menos, uma gestação de 7 meses e meio. A partir do momento em que os médicos decidiram não interromper a gestação, a Renata foi trazida aqui para este quarto de isolamento do Centro de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Campo Grande. Uma equipe de médicos cuidou de Renata durante todo o tempo. E a partir dali montamos todos os aparatos necessários para a manutenção do bem-estar de Iago. Ultrassom, solicitamos um ultrassom, deixamos o ultrassom do lado, tinha um ultrassom no leito, onde era feito 3 vezes ao dia a monitorização desse bebê. O berço da pediatria subiu para qualquer eventualidade. Nesta etapa, era fundamental que Iago recebesse carinho. E como não podia ter isso da mãe, os médicos entraram em cena. Tudo que a gente podia ofertar de estímulo para ele, que não fosse barulho de UTI, né, era benéfico para o desenvolvimento dele fora do útero. Foi aí que Eduardo, de 26 anos, pediu afastamento do emprego de entregador e se dedicou integralmente ao bebê. Ele esteve todos os dias na Santa Casa para conversar com o filho através da barriga. Eu não tinha outra escolha. Eu tinha perdido os 2. A doutora veio com a possibilidade de salvar meu filho. Eu não tinha nem como pensar outra coisa. Na hora eu aceitei. Em 31 de março, com 27 semanas de gestação, os médicos se reuniram para uma nova avaliação. O corpo de Renata, que servia como uma incubadora humana,
já não respondia aos medicamentos. Uma infecção se alastrava pelo sangue dela e cada instante poderia colocar em risco a vida do Iago. Eu vivi 2 meses um velório. Foi nesse momento que os médicos decidiram pelo parto. Nesse início, principalmente, houveram alguns momentos em que nós tivemos dúvidas se o Iago ia sobreviver ou não, realmente. Apesar da complexidade do caso de Iago, histórias em que a mãe morre e a gravidez continua já aconteceram antes. No mundo todo, são conhecidos 35 casos, 3 deles no Brasil. No ano passado, um aneurisma cerebral também tirou a vida de Frank Ellen, uma jovem de 21 anos, de Curitiba, que estava grávida de gêmeos. Como aconteceu com Renata, ela foi mantida viva por aparelhos até os bebês nascerem. Asaf e Ana Vitória receberam alta do hospital em maio deste ano. Iago nasceu prematuro, com 1,50 kg. O peso normal de um recém-nascido é 3,5 kg. Tinha 34 centímetros. Apesar das condições extremas da gestação, estava aparentemente saudável e foi direto para uma incubadora da UTI neonatal. Um momento de alegria e, ao mesmo tempo, de extrema tristeza. A chegada do bebê era o adeus a Renata. Os aparelhos que mantinham a jovem viva seriam desligados. Eu sabia que ali, a hora que ele tinha nascido, tinha dado certo, mas sabia que era a hora da despedida, que nunca mais ia ver minha esposa. E que a partir dali tudo ia mudar, tudo ia começar a ser diferente. A luta era outra, não tinha acabado. Não tinha acabado, eu não ia poder nem, assim, viver o luto, eu não poderia. Eu ia ter que continuar dando força para ele. A dor era tanta que a dona Adriana, mãe de Renata, preferiu não ver o neto no dia do nascimento. Para mim foi um choque, foi uma dor, ao mesmo tempo, na alegria, foi a dor. Porque eu sabia que eu já não ia ver mais ela. Eu larguei as coisas e minha patroa comecei a chorar, a gritar. Eu falei, eu quero fazer uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou despedir da minha filha. E foi assim, eu só vi ele depois. Aos 27 dias de vida, veio o primeiro susto. O Iago foi submetido a um procedimento para fechamento do canal arterial, uma cirurgia cardíaca, de uma cardiopatia que é frequente no bebê prematuro. Passou por infecções, por cirurgia, por situações clínicas de muita gravidade, que nós vemos muitos outros bebês, até por intercorrências menores do que ele teve, irem a óbito, né? E ele manteve, ficava grave, mas a gente conseguia estabilizar, ele respondia e depois ele melhorava, né? Ao todo, foram 2 cirurgias, uma no coração e outra na vesícula, além de uma infecção grave. 5 meses depois do nascimento, Iago deixou a UTI e foi transferido para uma ala intermediária. O pior já havia passado. Foi um dia de muita festa da família e equipe médica. A gente ficou com receio que ele ainda não tivesse preparado para estar naquela unidade, ou pior, que ele pudesse voltar. Mas, como sempre, né, o Iago surpreende e ficou firme, forte lá na unidade intermediária e mostrou que já era a hora certa mesmo. Com a saúde estabilizada, o foco era fazer o bebê se desenvolver e ganhar peso. Na época, ele precisava de um balão de oxigênio para respirar melhor. Lá ele foi feito todo o trabalho com fisioterapeutas, fono para essa sucção, a parte motora. Ele tomou a sua primeira mamadeira, que aliás foi uma alegria para todos nós, com 6 meses de vida, ainda em uso de oxigênio, que é uma coisa que também a gente não costuma fazer
Mas até isso, a estada dele aqui foi diferente. Ele mostrou que mesmo com o oxigênio ele era capaz de sugar. Iago melhorava dia após dia. Eu acho que é mais uma lição de força. Eu acho que esse menino tem uma força e uma vontade de vencer e de viver que nenhum de nós aqui tem. O pequeno recebeu alta em 21 de novembro. Sob aplausos, bebê, pai e avó deixaram a Santa Casa. Ontem, agora é um homem da vovó. Agora, os três vão viver juntos na casa da dona Adriana, que pediu demissão do trabalho para se dedicar ao netinho. Graças a Deus tem uma avó para ele e uma mãe para mim. E depois que minha mãe faleceu, ela virou minha mãe. Tem todos os cuidados comigo como se fosse uma mãe mesmo. Agora, Eduardo tem uma tatuagem para cada filho. Nicolas e Paulo são de outro casamento e moram com a mãe. Na casa do pai e da avó, Iago recebe mimos e carinhos o tempo todo. Já falei pra ele, eu vou dengar e ele vai educar. Uma maneira que dona Adriana encontrou para amenizar a perda da filha. Eu lembro dela toda vez que eu olho pra ele, né? Eu lembro que ela deixou ele pra mim aguentar a partida dela. Né? Porque eu acho que se não fosse ele, eu não ia aguentar. A história do Iago sensibilizou tanta gente que o quarto todo foi construído, montado e decorado só com doação. O bercinho, os brinquedinhos dele, o enxoval. Aqui estão os medicamentos que o Iago precisa tomar para fortalecer o pulmão, o coração, a imunidade. E aqui um item muito importante, um leite, que é especial e que o Iago toma a cada 3 horas. E por falar nisso... Agora é a sagrada hora da mamadeira. Mesmo em casa, o bebê ainda será acompanhado pelos médicos. Para todos, Iago é uma lição de vida. Para o pai, o motivo que ele precisava para conseguir seguir em frente, depois de tanta dor. Tenho força hoje para trabalhar, para levantar minha cabeça todo dia. É meu filho. Que história, né? O Iago é, na verdade, um milagre, né? E a prova de que para Deus nada é impossível. E chegou a hora das participações. Se você mandou a sua foto, fique atento agora na telinha da Rede Família, porque você vai aparecer aqui, viu? Vamos lá para as primeiras participações. Então, olha só a Valéria, de São João, acompanhando o nosso programa. Super beijo para você, Valéria. O Campos, lá de Bom Jesus, também ligadinho no nosso programa. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Olha só, o Wesley, de Cipó, lá na Bahia, também acompanhando o RF com você. A Glória, também ligadinha. Super beijo para você, Glória. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. O Bruno, de Castanhal, também ligadinho na Rede Família. Super beijo para você, Bruno. O Felipe também está acompanhando a nossa programação. Beijo para você, Felipe. A Neide também está ligadinha na Rede Família, no RF com você. Beijo para você, Neide. Elienay também, lá na Bahia, ligadinha, acompanhando sempre o nosso programa. Beijo pra você, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Se você mandou a sua foto, fique atento, tá? No finalzinho do programa eu coloco muito mais. E nas últimas décadas, os cientistas avançaram muito nos estudos sobre o funcionamento do cérebro. E eles descobriram que o sono é mais importante do que a gente pensa, é vital. A nova série especial sobre o tema, você vai ver agora que estamos dormindo pouco e mal. Olha só. Você se lembra da sua última boa noite de sono? O Yuri lembra direitinho. Foi ontem.
Eu posso ter vários problemas, o meu sono não é um deles. Eu deito na cama, dá 5 minutos eu apaguei, assim. Aí só no dia seguinte eu acordo. Fácil assim? Fácil. São 8 horas todas as noites. E o bom é que geralmente os filhos atrapalham o sono dos pais, né? Mas no caso do Daniel, ele puxou a você. A Daniel dorme muito. Você dorme bem? Nem atrapalha o papai e a mamãe. Pai e filho já sabem a fama que levam. Um pouco de preguiçoso, né? Mas dormir é tão bom, é uma das melhores coisas que tem. 1/3 da vida o ser humano passa dormindo. Para este outro Daniel, é uma baita perda de tempo. Você acha essas horas dormidas horas perdidas? Sim, considero. Desperdiçadas? Desperdiçadas, vamos falar assim. O desperdício, como ele diz, vai das 2 da madrugada às 5 da manhã. Você dorme 3 horas e... Eu consigo executar todas as minhas atividades. Você tá bem? Eu tô bem. Você tá bem mesmo? Tô, como eu tô agora, tô bem sim. Menos do que 6 horas por noite, o indivíduo está exposto a maior risco de saúde geral. Consolidação da memória e do aprendizado, por exemplo, né? Restauração cardiovascular, secreção de hormônios. Então, o sono tem diversas funções. O sono é o momento de calibrar todo o organismo. Ele ajuda a manter o coração saudável, a controlar o mecanismo do apetite, com isso, a obesidade, fortalece o sistema imunológico, aumenta o nível de serotonina, o hormônio do bem-estar. Existem algumas funções que são vitais para que o indivíduo viva bem, para que ele tenha saúde, para que ele funcione bem de dia. E dormir é uma delas. O sono é mais complexo do que se imagina e funciona em fases. A primeira é o sono leve, quando começamos a adormecer. Nessa fase é comum ter espasmos musculares ou aquela sensação de queda. Depois vem o sono médio. A temperatura e a pressão sanguínea caem. Em seguida, vem o sono profundo. As ondas cerebrais se tornam bem lentas. Nessa fase, é até difícil acordar. Só aí vem o sono REM, sigla para o termo em inglês Rapid Eye Movement, fase em que os olhos se movimentam rapidamente. A atividade cerebral volta a subir como se estivéssemos acordados. É quando finalmente sonhamos. Cada ciclo dura de 1h30 a 2 horas e se repete de 4 a 6 vezes por noite. Entre um ciclo e outro, é normal despertar. Dormir não é desmaiar nem dormir como pedra, né? Então, é fisiológico você acordar um pouquinho durante a noite, se virar, desde que você volte a dormir, tá certo? Mas um sinal importante de que você está dormindo bem é quando você acorda de manhã e você sente que seu sono foi reparador. E problema para dormir é o que não falta. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou que 6 em cada 10 brasileiros dormem mal. 4 em cada 10 sofrem algum grau de insônia, um distúrbio que afeta principalmente as mulheres. Ivoneide é um caso clássico. Depois que teve um filho, o sono dela nunca mais foi o mesmo. De uns 15 anos para cá que eu tenho dificuldade, porque foi onde eu ganhei mais peso. Eu ando durante a madrugada pela casa, levanto, tomo água, às vezes eu vou comer alguma coisa, tomar um leite. Os efeitos ela sente no corpo todo, além de dores, muito cansaço. Ai, durante o dia eu tô na TV, eu fico assim, ó, só pescando. O tempo todo pescando. E se eu deito um pouquinho, é meia hora no máximo, eu já acordo, eu não consigo dormir. Ivoneide veio fazer uma polissonografia no Instituto do Sono em São Paulo. Fios são ligados a várias partes do corpo para medir as atividades cerebral, muscular e respiratória. Durante uma noite, ela dorme aqui para investigar possíveis distúrbios. Ela se deita por volta de meia-noite. Mas quem diz que dorme? Bom dia. Às 7h30 da manhã, Ivoneide acorda. Dormiu bem? Não. 7h20. Caramba, eu vim adormecer agora, que foi a segunda vez que eu acordei, que era 4h30.
A neurologista analisa os resultados. Todas as queixas de Ivoneide estão lá, no exame. O seu sono é muito fragmentado e você passa muito tempo da noite acordada. Cada distúrbio de sono tem um tratamento específico. Todos os que você tem são tratáveis. Então, existe uma gama de tratamentos, desde o medicamentoso até o não medicamentoso. E lembra do Daniel? Disposição ele tem, mesmo dormindo 3 horas por dia. Mas o humor... Eu confesso, é um pouquinho pesado. Às vezes pavio curto, né? Um pouquinho de qualquer coisa eu já me estouro, qualquer coisa eu já me estresso. Isso porque ele passa 20 horas por dia acordado. Até o cachorro sofre. Você deixa ele lá, né? Na casa da vovó. Só que ele chega lá e desmaia. Minha mãe falou, o que acontece que esse cachorro não dorme? Porque o dono não dorme. O dono não dorme. É o que a mãe fala. Então, alguns pontos são essenciais para o bom sono. Ter uma separação clara entre o ambiente de trabalho e o quarto. Usar o computador, ver filmes, comer na cama, tudo isso tira o sono. E escolha bem o colchão e o travesseiro, já que neles passamos 1/3 de nossas vidas. Dormir pouco não é mérito. Pelo contrário, de 7 a 9 horas de sono por dia, longe de ser preguiça, é viver mais, garante a ciência. Porque você passa 1/3 da vida dormindo, você pode ter 2/3 da vida bem vividos. E chegamos à reta final do nosso programa, mas antes, se você mandou a sua selfie, chegou a hora de aparecer aqui na telinha da nossa Rede Família. Então vamos para mais algumas participações. Olha só o Sérgio, aqui de Campinas, interior de São Paulo, acompanhando a gente. Obrigada pelo carinho, Sérgio. O Vane de Ipatinga também assistindo a gente. Super beijo pra você, obrigada pelo carinho da sua audiência. A Cati, lá na Bahia, também ligadinha no nosso programa. Obrigada pelo carinho da sua audiência, viu? A Maria Lúcia também está acompanhando a gente. Super beijo pra você, viu, Maria Lúcia? Obrigada pelo carinho. O Paçoca também assistindo a gente, sempre ligadinho na programação da Rede Família. O Antônio também está com a TV ligada na Rede Família. Beijo pra você, Antônio. O Josias também está ligadinho e acompanha sempre o nosso programa. Beijo pra você, Josias. O Cauê e o Natalício. Olha só os dois juntinhos acompanhando o nosso programa. Beijo pra vocês, meninos. O Rildo de Novo Oriente também assistindo. Obrigada pelo carinho, viu, Rildo? Elisvaldo, também lá de Lago Verde, ligadinho no nosso programa. Beijo pra você, Elisvaldo. E essas foram as participações. Se você mandou a sua foto e ainda a gente não colocou, não tem problema, gente. Amanhã, terça-feira, tem uma semana ainda pra gente mostrar a sua participação, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira pra você e pra toda a sua família. Super beijo no coração. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Então, tchau!